Estou começando com mais um vídeo, e irei falar como as bruxas manipulam a matéria. Falarei de todos os tipos de matérias que são manipuladas através da magia, as diversas criações de Deus, sendo transformadas através da obra de Satanás. Falarei de transfiguração espiritual, feitiçaria indígena, e como assumir variedades de formas, tanto de animais quanto de pessoas. Será que as bruxas fazem mágicas? Ou podem fazer aparecer algo do nada fazendo existir o que não existia? Irei revelar nesse vídeo o que acontece no mundo espiritual, e não se apavore com aquilo que as bruxas são capazes de fazer. As bruxas conseguem fazer ventos, através de uma pequena corrente de ar que se formam em suas mãos. Para formar o vento, um demônio retira uma pequena parte do gás hélio do Sol, uma pequena parte do gás argônio da Terra, e uma pequena parte do gás neônio é tirado da atmosfera. Também é extraída pequena parte do gás criptônio que está no ar e do gás xenônio das águas, e também retiram o gás radônio de aparelhos de telecomunicações com o nitrogênio, oxigênio, e o gás carbônico da atmosfera, com os gases da evaporação das águas. Todos esses gases formam o vento com correntes de ar que as bruxas criam. Cada demônio extrai um gás da natureza para juntar os gases e formar o vento. Com essa combinação de gases, os demônios podem formar grandes tempestades e furacões nos ares que podem destruir casas e devastar florestas. Os demônios não podem criar o vento por já existir, mas eles podem formar aquilo que é criado. As bruxas conseguem formar o fogo físico que usamos para cozinhar sem precisar de fósforo, só com a magia de suas mãos. As bruxas só precisam de madeiras no altar. Um demônio extrai o oxigênio do ar e o leva até ela, e a partir dali, aquele espírito manda um calor do seu corpo, e aquela madeira pegará fogo. Os demônios não podem criar o fogo, eles podem ajuntar os elementos químicos que formam o fogo. O fogo físico pode cair do céu igual aconteceu com Sodoma e Gomorra. Os demônios só precisam usar o oxigênio do ar e o aquecer para formar o fogo que vai descer. As bruxas fazem aparecer água do nada, e até em lugares secos onde não há rios. Os demônios extraem 2 átomos de hidrogênio do ar, e 1 átomo de oxigênio, e os traz para a bruxa. E quando esses gases se ajuntam, o demônio cria uma corrente de ar frio para fazer uma liquefação que é a transformação dos gases em líquido. Os hidrogênios mais o oxigênio, ao entrarem em contato com a corrente de ar fria criada pelos demônios se transformam em água. Os demônios não criam a água, eles já pegam a matéria pronta e a juntam para darem uma impressão de que estão criando. Já aconteceu de um bruxo africano fazer chover em um lugar da África que não chovia há meses. Os demônios dos ares ajuntaram os hidrogênios e o oxigênio da atmosfera e levaram para as nuvens. Fizeram a corrente de ar fazendo passar pela condensação, que é deixar os átomos pesados se tornando em chuvas. O segredo delas é porque obedecem às normas da bruxaria cegamente, enquanto a maioria dos crentes são membros e não obedecem ao seu Deus. Lucas 16 verso 8. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E o resultado é que as bruxas vivem o sobrenatural do Senhor delas, enquanto os que são das igrejas não vivem o sobrenatural de Deus. O mundo espiritual não está limitado aos crentes, porque só as bruxas e feiticeiros operam e os que são da igreja não. As piores pessoas do mundo operam, e os filhos de Deus não. Nos cultos não acontece nada de sobrenatural. O segredo está na falta de obediência à palavra. O sucesso das bruxas é a obediência ao seu mestre. Satanás não cria nada, mas ele manipula a matéria e pode fazer qualquer objeto se transformar em outros objetos. As bruxas, como são alunas de Satanás, fazem as mesmas coisas. As bruxas são iguais aos magos de Faraó no Egito Antigo. Elas podem transformar a água em sangue, manipulando o H2O, e mudando a composição química da água. As estruturas químicas das águas começam a mudar os seus átomos, aumentando a quantidade de ferro e dos compostos para formar o sangue, e assim aquela química concentrada fica vermelha conforme a estrutura química se transforma. Quando uma comida azeda, a sua estrutura química muda e ela fica mais ácida.
O cheiro podre de um alimento é o sinal de um novo composto que está nascendo, mudando o cheiro e a cor do alimento. Isso se chama manipulação da matéria, que muda o sabor, cheiro e a cor das coisas. As bruxas conseguem fazer essa manipulação através da magia. Objetos de madeira, ferro, gesso e plástico também podem ser transformados em outros objetos. O material que sofre a transformação muda de forma e continua sendo o mesmo. Na magia, um objeto que tem a sua forma em quadrado pode ser transformado em um objeto redondo. A forma foi alterada, mas a essência do objeto é a mesma, provando que Satanás não cria, apenas transforma aquilo que já é criado. O filósofo Antoine Lavoisier disse: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é verdadeiro, porque Deus já criou tudo, e nada se perde. Até uma pessoa que morre não acaba por inteiro, mas se transforma quando a sua carne volta ao pó. Tudo na natureza se transforma. Olha o caso de minérios de ferros e alumínios que se transformam em carros, e as árvores que têm as suas madeiras que se transformam em mesas, cadeiras, guarda-roupa e armários. Tudo é transformado com aquilo que já foi criado por Deus. Satanás não pode criar uma pessoa de carne, mas pode transformar essa pessoa em sua semelhança, fazendo-a matar, roubar, destruir, se prostituir e praticar todas as práticas do pecado. Porque quem cria também tem que dar a vida, e o único que pode dar a vida é Deus. As bruxas têm muitas habilidades espirituais iguais os crentes quando recebem os dons do Espírito Santo. Os demônios pegam todos os dados pessoais e as informações dos mortos e passam para as bruxas, e elas conseguem enganar as pessoas com essas habilidades e ganham o seu dinheiro. As bruxas conseguem manipular a matéria e as pessoas também. No mundo da bruxaria, a carne é matéria. É por isso que as bruxas conseguem manipular os animais, como controlar eles para trabalharem para elas. Já as serpentes, as bruxas conseguem deixá-las mansas com os efeitos da hipnose. Tem lugares que os feiticeiros hipnotizam os crocodilos, tigres e leões, e as pessoas também são hipnotizadas e fazem aquilo que as bruxas querem. As pessoas ficam iguais a robôs programados para fazerem tudo o que as bruxas desejam. A manipulação da matéria é tão terrível, que uma bruxa de nível alto pode transformar uma pessoa em um porco, cavalo, cachorro e outros. Um lobisomem é uma pessoa transformada em fera. Deus criou o homem, mas o diabo pega a criação e manipula em outra coisa. O lobisomem é uma matéria manipulada de uma criação já feita. As bruxas conseguem fazer essa manipulação em uma pessoa, e também se transformam. Os indígenas antigos que herdaram as magias dos seus ancestrais, a maioria pratica feitiçarias. Nos tempos passados, os índios praticavam os rituais com as práticas do canibalismo. Alguns lugares de florestas selvagens, ainda existem pequenos grupos indígenas que praticam uma pessoa morta em um ritual, e ainda sendo devorada por um grupo de índios é tão maligno, e essa oferenda de sacrifício que os índios fazem, começam a ganhar poderes das trevas. Eles acreditavam que se comessem a carne de outras pessoas, iriam adquirir as suas habilidades, e quando uma tribo se alimentava de um pajé de outra tribo, acreditavam que os poderes desse feiticeiro iriam para a tribo. Os indígenas admiravam as habilidades dos animais da floresta como lobos, pumas, jaguar e cobras, e eles queriam ter as habilidades desses animais, e caçavam para se alimentarem e fazer rituais com as suas carnes, e adquiririam poderes das trevas de se transformarem em qualquer animal da floresta. Foi a partir disso que os lobisomens começaram a surgir nas florestas, que é uma mistura de animal com humano através da magia pesada, e os povos começaram a ver e a espalhar muitos boatos que acabaram virando lendas. A feitiçaria indígena é uma das mais fortes do mundo. As tribos indígenas, antes dos europeus descobrirem a América, esses povos se entregaram à magia, e toda a sua linha sanguínea aos demônios da floresta, e a maldição hereditária é forte na linha indígena, porque eles ofereceram o sangue de sua geração há mais de 500 anos, e essas feitiçarias são tão fortes, que mesmo os séculos passando, os demônios trabalham na vida de toda a geração da tribo. Os pajés foram para o inferno,
mas a maldição do ritual permanece em sua geração. Por isso que muitas pessoas que não são índios, mas têm descendência de alguma tribo, as coisas nunca dão certo em suas vidas, tanto na área financeira quanto na área sentimental. A culpa é dos seus antepassados que ofereceram a sua geração para os espíritos da floresta. Os demônios pensam que são donos dessas pessoas por terem uma gota de sangue indígena. Talvez você nunca praticou um ritual de bruxaria, nem sabe como faz, mas os demônios lhe marcaram por causa dos seus antepassados indígenas. Tem pessoas que não mexem com ritual, e tem alguns dons de médium que é ver espíritos, ouvem vozes, sentem presenças de espíritos e até recebem uma entidade em seu corpo. E quando encontra um pai de santo, ele diz que tem dons e tem que desenvolver. Não caia na armadilha de querer desenvolver essas coisas. Isso é maldição hereditária que tem que ser quebrada e não desenvolvida. Alguém dos seus antepassados ofereceu o sangue dele e de toda a sua descendência, e a maldição foi para o sangue de toda a geração. E você tem esse sangue em sua veia, sangue que foi oferecido, e os demônios conseguiram uma legalidade no mundo espiritual para controlá-lo, e todos que têm uma gota de sangue desse feiticeiro indígena, passaram a ser controlados pelos demônios dos rituais antigos que foram oferecidos há séculos, e os demônios se sentem como os donos dessa geração, pensando em terem direitos sobre o sangue oferecido. Eu já vi uma família inteira do Mato Grosso carregar uma maldição terrível. Uma família de descendentes indígenas e muito grande. Todos os filhos primogênitos de cada casal morriam de doenças, afogados ou assassinados. As coisas não davam certo em nada para a família. Essa família me procurou para saber o porquê de toda aquela maldição. E quando eu fiz o ritual, um dos espíritos dos seus antepassados, um demônio antigo, me possuiu e mandou uma mensagem. E qual foi a revelação que foi passada? Essa família era descendente de uma tribo de índios do Mato Grosso. Essa tribo praticava feitiçaria e o líder era um grande feiticeiro. Esse pajé ofereceu toda a sua tribo há 400 anos. E fez uma promessa de que a sua família nunca iria deixar de praticarem os rituais. E ele disse que se por acaso a sua tribo deixasse de fazer ritual, o demônio podia levar todo o primogênito de sua tribo, e que a maldição não iria sair de sua geração se não cumprissem os rituais. E essa aliança de fazer rituais permaneceu até 100 anos atrás. Depois foi quebrado o compromisso da tribo. A tribo começou a se misturar com os brancos. Muitos casamentos entre as mulheres indígenas com os homens brancos. E a tribo começou a aprender a cultura do homem branco. E quem nascia dessa mistura perdeu a raiz indígena. E essa família era uma mistura do sangue indígena com o sangue dos brancos. Eles não tinham mais noção dos rituais indígenas. E o demônio que me possuiu cobrou os rituais do passado. Ele disse: voltem às veredas antigas dos seus antepassados e removerei a maldição. Vocês são meus. Seus sangues foram oferecidos e controlarei cada gota dele. E se não voltarem às antigas, todos os seus primogênitos irei buscar. Essa foi a condição desse demônio para remover a maldição. Nem eu fui capaz de quebrar essa maldição de 400 anos atrás. E aquela família estava tão moderna que nem sabia o que era feitiçaria indígena, e nem praticar os rituais. Não tinham noção. Imagina nos dias de hoje. O Brasil é um país que misturou todas as raças. A população do Brasil tem nem que seja uma gota indígena no seu sangue. Por isso que essa nação é uma das mais violentas do mundo. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, e a sua taxa de homicídio é uma das mais altas do mundo. O estado do Amazonas vem aumentando a taxa de homicídios, e o crime organizado cresce ali. Um povo que se misturou com os indígenas, e nasceu a população amazonense que não praticam rituais iguais a seus antepassados. Os demônios indígenas me afirmaram isso, dizendo que esse crescimento de homicídios pode ser os demônios cobrando dessa população do Amazonas as práticas dos seus antepassados. Se tiverem dúvidas, então porque todos os países da América Latina onde viveram os primeiros habitantes, que são os índios, são os mais violentos, dominados pelo narcotráfico, mortes, roubos e prostituição. Uma moça do estado do Pará me disse que ouvia vozes, via aparições de espíritos, e tudo que ela falava acontecia como dom de presságio. Quando eu era bruxa ela me procurou.
Eu fiz um ritual de invocação, e o demônio me revelou que os dons que ela tinha eram passados de pais para filhos. Foi ali que descobri que há 132 anos, um antepassado dela era um pajé, e que tinha esses mesmos dons. Ele morreu e o dom foi passado para a sua filha, que passou para o seu filho homem até chegar nessa moça que nunca fez ritual em sua vida. Ela não tinha noção de como praticar um feitiço. Quem nasce com esses dons naturalmente ficam empolgados. Isso é um convite para entrar na feitiçaria. Essa maldição hereditária é quebrada quando a pessoa se converte a Jesus. A conversão tem que ser genuína, ao ponto de a pessoa renunciar ao mundo. Provérbios 26 verso 2. Como ao pássaro vaguear, como a andorinho voar, assim a maldição sem causa não virá. Se você está na igreja e a maldição não foi quebrada, você se tornou apenas um membro da igreja, mas não se converteu. Esse é o único meio da maldição ser quebrada, é através da conversão. Se você se converter, a maldição não virá. Mas se a sua família não se converter, e o sangue deles foram marcados pelos demônios através dos antepassados, a sua conversão livrará você da maldição, mas não servirá para libertar a sua família, porque a salvação é individual. Quando você se converte, o mundo espiritual entende isso como lei, e sabe o que acontece. Neemias 13 verso 2. Deus transforma a maldição em bênção. O assunto nesse vídeo é a manipulação da matéria. A maldição hereditária é a manipulação do sangue, que é o líquido da matéria. A manipulação nem sempre é transformar a matéria em outra coisa, mas também manipular é fazer a pessoa fazer tudo aquilo que as trevas querem. O lobisomem é uma matéria manipulada fisicamente pela magia. A manipulação também é fazer a pessoa praticar o que um feiticeiro deseja. O que irei falar não é conto de fadas, mas existem no mundo espiritual, mesmo que não vejam no mundo natural. Licantropia é algo tão forte na magia indígena, e é comum de fazer as pessoas serem lupinos. Eu, como descendente de índios incas com espanhóis, ao entrar para a bruxaria, viajei ao Peru para aprender mais sobre a feitiçaria indígena, e sei do que estou falando por ter praticado no passado. Uma bruxa pode lançar uma maldição para uma pessoa se transformar em lobisomens em todas as luas cheias, ou todos os dias 7 de cada mês, ou em todas as sextas-feiras, ou a transformação pode acontecer todos os dias, a partir da meia-noite ou somente na lua cheia, dependendo do propósito do ritual. Quem irá programar a fera é a bruxa, e fará dele igual a um robô que será manipulado da forma que ela quiser. Esse tipo de manipulação da matéria é mais forte que a hipnose. A hipnose é temporária, mas a manipulação é um mal que dura para sempre. Se não conhecer a verdade que é Jesus, morrerá com essa marca da maldição que o acompanhará pela eternidade. Na magia haitiana, através de um boneco de voodoo, a feiticeira pode manipular uma pessoa. As bruxas podem manipulá-las por serem matérias. Irei explicar como elas manipulam as mesmas. O exemplo é quando fazem feitiços para se transformarem em outras pessoas ou animais. A bruxa mestre que ensinava às suas alunas esse tipo de magia, ela com 70 anos se transformava em uma jovem de 20 anos, para namorar com homens que não conseguiam por causa da idade. As bruxas, para conseguirem dinheiro, se transformavam em modelos, e assim elas conseguiam ter casos amorosos com empresários. Não se espantem, hoje existem cremes que conseguem minimizar as rugas em até 10%. O segredo está na química. Os demônios sabem manipular essa química 1000 vezes mais, e fazer um rosto de uma idosa rejuvenescer. E as bruxas perceberam que esses disfarces estavam dando certo, e resolveram seduzir os crentes. Eu mesma me transformei em uma mulher que já havia falecido. Ninguém a conhecia por ser de outro país. O demônio me concedeu a forma dessa bela mulher que já estava no inferno. Eu me transformei nela, e consegui seduzir alguns crentes que se prostituíram comigo. E quando eles caíram nesse pecado, o mundo espiritual deu legalidade para os demônios tocarem em suas vidas. E as bruxas, vendo que podiam atingir eles com feitiços por terem se prostituído, assim o fizeram. Alguns missionários não caíram na sedução das bruxas que assumiram as formas de mulheres lindas. Irei explicar sobre essas formas faciais, e como funciona essa transformação da matéria delas mesmas.
Em Mateus 17 versículo 2, o rosto de Jesus transfigurou, e Satanás vendo aquilo resolveu se transformar em anjo de luz, conforme 2 Coríntios 11 versos 14 e 15, e Satanás viu que era bom, e ensinou os seus ministros a se transfigurarem. Pastores que são lobos se transfiguram de ovelhas, uma tática de Satanás ensinada a eles. Uma igreja maçônica se transfigura em uma igreja de Deus. Um ensinamento maçônico se transfigura no Evangelho de Cristo. Aquele livro evangélico cheio de falsas doutrinas está transfigurado da palavra de Deus. Mas é um livro produzido por um maçom. Aquele curso evangélico do diabo se transfigura em um curso de formação de obreiro. Aquele louvor que tem as letras que fala de Deus para esconder a sua verdadeira intenção, se transfigura em uma música santa, mas pode ser um louvor que foi inspirado no inferno. Aquele compositor que fez um louvor gospel que começa a fazer sucesso, pode ser um feiticeiro. Um espírito kardecista que pratica boas caridades está transfigurado de bondades, mas a sua religião, suas crenças não provêm de Deus. E os demônios ensinaram as bruxas a se materializarem em outras pessoas para enganarem. Houve um caso de uma bruxa da década de 50, que se materializou em uma anaconda, a famosa cobra sucuri, e devorou a sua inimiga. Isso foi no Acre, e todos pensaram que era uma cobra normal. A transfiguração é um tipo de materialização que é espiritual, diferente da mudança da forma atômica da matéria, que é a manipulação da própria matéria. Irei explicar melhor. A transfiguração pode ser como uma capa ou disfarce espiritual, parecendo uma ilusão de ótica. Uma bruxa não se transforma em uma modelo, mas se veste de uma pele de outra pessoa. Isso é espiritualmente, e a pessoa não enxerga a bruxa, mas a pele espiritual que ela se vestiu. A pessoa enxerga a nova aparência do disfarce, mas não enxerga quem está dentro da fantasia. Outra coisa que existe no mundo espiritual é a manipulação da alma, que é transformar o ser em outro ser. Essa transformação não é pela aparência, é do interior, e transforma a alma da pessoa em outra personalidade, fazer a pessoa ser outra pessoa, se transformando em uma pessoa segundo o querer de cada bruxa. Satanás mais uma vez copia a Deus. Assim como a palavra de Deus transforma, ele também quer transformar, mas segundo as suas qualidades. As transformações começam na alma, lá no interior e no fundo do coração, e as bruxas manipulam as almas das pessoas transformando-as em outras pessoas. As bruxas podem fazer uma criança boazinha ficar rebelde, e pode fazer um homem tranquilo se tornar um homem agitado, pode fazer um homem de coração bom se tornar muito mau, pode fazer um homem muito másculo se tornar um homossexual, pode fazer uma criança boazinha, criada na boa educação dos pais, que vai crescer e se tornar uma grande pessoa, e conquistar uma formação profissional universitária. Uma bruxa pode manipular a alma dessa criança e fazê-la se transformar em um assassino, psicopata, prostituta ou um traficante. O lobisomem também é manipulado na alma. Pode pegar o coração do homem que é bom e transformar no coração de fera. Um homem que nunca matou e não tem coragem de matar um inseto, pode se transformar em uma fera assassina, porque a bondade de sua alma foi tirada, e acrescentou a ferocidade. A manipulação da alma é ressuscitar todos os sentimentos malignos que estão adormecidos na alma, que faz parte da natureza pecaminosa do homem, e aqueles sentimentos bons que existem na alma são enterrados. Isso é uma manipulação. Uma pessoa que foi amaldiçoada e se tornou um lobisomem, ela foi marcada na alma, e já não tem controle sobre sua alma. Um lobisomem faz aquilo que não pode evitar, e essa pessoa está sob o controle das trevas, e fica presa nessa maldição. Essa pessoa, se morrer nesse estado deplorável, vai direto para o inferno, porque é filho ou filha de Satanás por ter a sua imagem e semelhança. Só Jesus que pode desfazer essa marca de sua alma, e libertar dessa maldição. Uma pessoa boa pode se tornar um assassino através da manipulação da alma. Os corpos das pessoas são como casas espirituais. Se não tem o zelador para cuidar, o ladrão entra e bagunça tudo por dentro, rouba o tesouro do amor e quebra aquele acessório de valor, e tudo que era útil foi quebrado, e o que é de valor foi roubado da casa.
Uma pessoa que era amorosa, boa e ajuda o seu próximo, pode ter essas qualidades destruídas e se transformar em uma pessoa muito má que prejudicará a sociedade. Os tesouros mais valiosos são o amor e a fé em Deus, ajudar o próximo e servir a Deus. Isso pode ser roubado pelo ladrão e invasor, e a pessoa nunca mais vai apresentar essas qualidades em sua vida. No mundo espiritual, somos casas espirituais, e temos que vigiar a nós mesmos, para que o inimigo não invada e assuma o controle de nós mesmos, fechar as portas da legalidade de nossas vidas, e não deixar as janelas abertas à meia-noite para que o ladrão não entre. As bruxas conseguem manipular as almas das pessoas, porque encontram aberturas em suas casas espirituais. Quando o zelador Jesus está em sua casa espiritual, não há espaço para a manipulação das bruxas, e o ladrão não pode entrar. Vou falar sobre autoridades espirituais dos dois lados do mundo espiritual, tanto da parte da luz quanto da parte das trevas. Uma bruxa, quando está iniciando na magia, ela não tem dons espirituais. Uma bruxa que está iniciando, ela pode fazer o mal através da magia, mas isso não significa que ela tem dons e habilidades espirituais. Ela faz o ritual, e o demônio irá agir através dos seus sacrifícios. Tudo que uma bruxa nova irá fazer, vai depender daquele demônio para fazer o mal. Sem ele não consegue fazer nada. Quando a bruxa começa a crescer no mundo espiritual, elas desenvolvem habilidades no mundo espiritual. A bruxa recebe os dons da parte do mal dado pelos demônios, e elas não precisam que os demônios façam as coisas para elas, porque os demônios dão armas poderosas para as bruxas comporem o exército das trevas. Os demônios dão muitas armas para as bruxas e falam: agora é com vocês. As bruxas ganham uma liberdade para fazerem o que quiserem no mundo espiritual, mas se ela não praticar as suas habilidades das trevas, os demônios tomam de volta, porque eles dão os seus dons para enganar, e se a bruxa não usar os seus dons eles o tomam, porque na empresa de Satanás, os que pegam no arado têm que trabalhar. Quem não trabalha, ele toma a ferramenta e dá para outro, mas a produção não pode acabar. Na sua empresa maligna, os funcionários não podem deixar de praticar as suas atividades. Da mesma maneira que o Espírito Santo dá os seus dons, Satanás também dá os seus. Da mesma forma que a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. No mundo do ocultismo diz: crescei nas trevas e no conhecimento da ciência oculta. Uma cópia e imitação das coisas de Deus, através de um anjo que tentou ser como Deus. E quanto mais uma bruxa mergulha no mundo das trevas, mais usada ela se torna. Um versículo que as bruxas receberam dos demônios e cumprem no mundo das trevas, está em Mateus 3 e verso 12. Pois a quem tem, muito mais lhe será dado e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. E os demônios pressionam as bruxas assim: quanto mais dons vocês têm, se esforcem para receberem mais. E vocês que têm apenas um dom, significa que não estão se dedicando na magia, e a gente irá tirar os seus únicos dons se não buscarem a nossa presença. Vou revelar como Satanás divide o mundo. Ele amou a divisão, e percebeu que dela vem a contenda, rivalidade e o ódio que operam no lugar do amor. Satanás criou o partidarismo, que é um projeto de disputa. O partidarismo surgiu da porfia, que é brigas e controvérsias. Para saber o significado da palavra porfia, leiam 2 Timóteo 2 verso 23 e 24, 1 Tessalonicenses 5 versículo 21, Tiago 3 versículo 2, Tiago 4 versículo 7, e Provérbios 11 versículo 12. Satanás percebeu que Deus não queria a divisão, e ele criou o partidarismo. Criaram vários partidos políticos do governo que se acusam, e ainda revela a podridão dos candidatos, manchando a integridade dos políticos. Às vezes o candidato é inocente, mas alguém foi pago para manchar a integridade do político. Isso se chama disputa pelo poder, e em um jogo vale golpe baixo. Por causa de um político, fala mal do outro para ficar com a cadeira do poder. Eu sou contra os crentes que ficam falando mal de outro. É como se estivessem disputando em termos de santidade, que o acusador se declara ser mais santo por pensar ser superior e praticar uma obra maior. E tem muitas disputas pelas ovelhas, em que os pastores são capazes de tudo para difamarem a concorrência para conseguirem os seus membros.
É a mesma coisa o que acontece na política. Não podemos nos afiliar a esses partidos que visam os interesses deles, e ainda mentem dizendo que tudo é para ajudar o povo. Temos que nos afastar dessas coisas e orar pelas autoridades políticas, para que Satanás não use os governantes para fazerem tudo aquilo que quiserem. 1 Timóteo 2 versículo 1 e 2. Orem pelas autoridades, em vez de reclamarem pelas maldades do governo, orem por eles. A solução é joelho no chão. A solução não está em ficar discutindo entre esquerda e direita. A solução é joelho no chão. E Satanás criou o partidarismo no futebol. Olha quantos clubes existem no mundo. A rivalidade impede que os torcedores se amem. E quando se encontram, uns matam os outros. O partidarismo está no poder do narcotráfico. E os espíritos da morte trabalham muito nesse campo de atuação. O partidarismo entrou na ciência, o famoso tema que o universo se construiu através da explosão, e que o homem veio do macaco. Os cientistas têm aqueles que acreditavam que o Sol girava em torno da Terra, e os que acreditavam que a Terra girava em torno do Sol. No começo da Renascença e do Iluminismo, teve até morte por causa de teorias diferentes sobre a ciência, de um assunto tão sem importância. E tem crentes que discutem na internet ao vivo, sobre certos assuntos que não irão acrescentar nada de bom em suas vidas. O partidarismo hoje é nos meios de comunicação como internet, YouTube, Facebook etc. Uma multidão de crentes deixando de assistir o canal do outro, porque o irmão do canal pediu para não assistirem. Eles deixam de assistir o canal não por ter conteúdo ruim, porque alguém pediu para não assistir. O pastor fala, não assiste aos vídeos daquele irmão porque ele prega a palavra diferente. Esse é o partidarismo que entrou no mundo digital e nas redes sociais. Na época que eu era bruxa, os demônios me revelaram sobre o partidarismo na economia, e de como as grandes empresas concorrendo entre elas chegaram ao ponto de uma fazer até rituais para outra empresa não vender. Temos partidarismo econômico, empresarial, industrial, científico, político, tecnológico, na música, no cinema, no esporte, no futebol, nas religiões e no meio evangélico. E o principal é o partido religioso, onde Satanás criou várias religiões, que funcionam como partidos um diferente do outro. Esses partidos religiosos se amaldiçoam, e uns matam os outros fisicamente, e no meio evangélico se mata espiritualmente, que é a fé. Satanás sempre cria uns partidos políticos diferentes uns dos outros, para que eles entrem em divergências. Sobre o partidarismo político, o partido de direita é a favor dos empresários, e o esquerdo a favor dos trabalhadores. Satanás nunca cria algo que venha completar o outro, mas a oposição para que haja uma disputa ideológica. Isso teve origem na Guerra Fria, capitalismo contra o socialismo. Satanás cria o positivo e o negativo. A esquerda assumiu que é ateísta, por causa da ideologia voltada para a liberdade da depravação. A direita assumiu que é cristã, e defende a moral se colocando contra as depravações da esquerda, e assim por defender a ideologia cristã, consegue o apoio das igrejas. Mas isso não passa de uma divisão de Satanás. A direita está transfigurada de um partido de luz, mas é um projeto de Satanás que faz parte do seu partidarismo. A maçonaria sabe disso, e está sendo beneficiada pela esquerda e pela direita. No meio evangélico, o partidarismo criou várias correntes teológicas que dividiu o povo de Deus, criando muitas controvérsias, e esse partidarismo invadiu o meio eletrônico entre os povos. Esse partidarismo começou nas religiões falsas, e incorporou no meio evangélico, e as igrejas têm esse partidarismo de umas guerrearem contra as outras. Isso existia entre as religiões pagãs e entrou no meio do povo de Deus. A religiosidade é uma tradição que defende as suas crenças, os seus costumes e práticas. Essas são as marcas de todas as religiões do mundo. Cada uma se coloca como a melhor e maior do que a outra. Esse é o partidarismo religioso que Satanás criou. As religiões nunca colocam Jesus como Salvador, e nem a salvação como algo maior do que a religião. No ensinamento da religião e nas práticas das religiões, eles se colocam como os salvadores do mundo. A salvação da alma é fazer parte daquela religião. Jesus não faz parte da salvação.
Houve uma troca tirando o nome do Salvador, e colocando o nome religião para salvar as pessoas, e as igrejas evangélicas deixaram esse partidarismo entrarem no meio deles, e as igrejas guerreiam contra outras igrejas independentemente de serem sérias ou não. Tem pastor que fala, Deus está aqui nessa igreja, como se Jesus fosse uma imagem de um santo, que não sai de dentro daquela igreja, e não pode ir às outras igrejas santas de ministérios diferentes. Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. Salmos 139 versículos 7 até o 10. Para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu descer ao inferno, ali tu estarás. Se tomar as asas da alva, tu estás ali. E se eu for para as extremidades do mar, o Senhor está ali. Deus é onipresente e está em todos os lugares, e não pode ficar preso dentro de um templo. Ele não é mortal para se limitar apenas dentro de um território. Quem pode conter o El Shaddai dentro de uma casa de oração? Tem pastor que fala, a doutrina da minha igreja salva. Quem salva é a palavra de Deus. Se a sua igreja pratica, é claro que os membros vão ser salvos. Tem pastor que fala, essa igreja é a porta da salvação, aqui é a arca da graça. Jesus que é a porta da salvação. Nenhum nome de dominação tem poder para salvar. O papel de toda denominação é ensinar a verdade, e se você não praticar o que foi ensinado, não poderá ser salvo. Esqueça esses mitos da arca da salvação, pensando que a denominação irá lhe salvar apenas por ser um membro. Tudo isso é a religiosidade, que antes só existiam em religiões pagãs e entrou nas igrejas. Houve um caso que aconteceu comigo. Um crente me deu um panfleto na rua e me perguntou se eu era crente, e quando eu disse que era cristã, ele não se conformou e perguntou o nome da igreja onde congrego, e quando eu falei o nome da igreja, ele disse que não conhecia, porque igrejas pequenas não são conhecidas iguais às de grandes marcas, e ele começou a exaltar o nome da denominação dele, e dizia que era o único lugar que salvava e pregava a verdade, e começou a falar que todas as igrejas são falsas. Eu não vou falar o nome da igreja dele por questão de ética, e muito menos revelar o seu nome para não escandalizar. Eu disse a ele, o senhor já foi à minha igreja visitar para afirmar que os ensinos dela são falsos. Dizendo isso, o senhor está afirmando que o homem que fundou a igreja onde congrego também é falso, porque é ele que ensina a palavra para mim, e também está dizendo que eu não sou salva por congregar nesse ministério. Eu disse a ele, antes de chamar o ministério de falso, conheça a vida do fundador ou as doutrinas da igreja. Eu não defendo partidarismo religioso, mas se o senhor conhecesse o meu pastor, iria se arrepender do que está falando. Ele é humilde, ama a obra de Deus e é zeloso com os membros ao ponto de visitar os que param de ir à igreja, e até a Santa Ceia ele leva para aqueles que não podem ir à igreja, os que faltaram no culto da Santa Ceia. Ele não fica explorando o povo pelo dinheiro, ele dá dinheiro ao povo dando auxílio financeiro do seu bolso. Deus me colocou nessa igreja para congregar. Eu tenho certeza de que não estou em um ministério que não tem parte com Deus. Conversando com aquele irmão, eu vi o partidarismo que não aceita que exista outro partido religioso igual ao dele, ou até mais espiritual. O cristianismo se tornou uma religião, igual às outras religiões que só pensam em guerra e competição. Jesus não veio formar religião, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem criou as religiões foram os homens. Quem chamou os apóstolos de cristãos classificando como uma religião ou seita do Nazareno, foram os fariseus. Depois de Lutero, classificaram os que servem a Jesus como a religião do cristianismo. Satanás sempre colocando o partidarismo, formando religiões e grupos para o povo pensar que os que confessam a Jesus, é só mais uma religião chamada de cristianismo igual qualquer outra religião. E pelo povo pensar que o cristianismo se trata de apenas mais uma religião criada pelos homens, não vão se converter. As religiões todas terminam com o sufixo ismo, exemplo, judaísmo, islamismo, budismo, hinduísmo, espiritismo e cristianismo. Qualquer pessoa que olhar para esses nomes irão dizer, são apenas religiões criadas.
E Satanás criou esse partidarismo, e até classificou a Igreja de Jesus como apenas uma religião chamada de cristianismo. O significado da palavra ismo é ciência, doutrina e conjunto de ideias. Todas as religiões carregam as suas ciências e os seus ensinamentos, provando que defendem o seu partidarismo. Servir a Deus é estar fora de qualquer partidarismo, sem defender suas ideologias, que é a divisão e competição por adeptos. Sobre as igrejas maçônicas, não irei falar quem são essas igrejas, não vou pregar o partidarismo aqui, e nem fazer propaganda de igrejas, e nem falar o nome da minha como se fosse a melhor. Isso é partidarismo religioso. Quero dizer aos irmãos, não insistam em me pedir nome de igrejas maçônicas. Não gosto de escandalizar ministérios, independentemente se são verdadeiros ou falsos. A Bíblia condena todas as formas de escândalos. O objetivo desse vídeo é denunciar as falsas doutrinas que levam ao inferno. Não é o nome do ministério que leva à perdição, e sim os ensinos que elas oferecem. Minha batalha não é contra as placas de igrejas, e sim contra os demônios que trabalham ocultamente por detrás da corrupção dessas igrejas. A placa não leva ao inferno e nem ao céu. O que determinará a salvação são os ensinos fornecidos por cada ministério. Para identificar se a sua igreja é maçônica, tem que observar os seus ensinos, ou se tem o dom de discernimento espiritual, saberá que tipo de espírito está operando ali. Se não tem essa capacidade, busque a Deus, e Ele irá revelar se a igreja é maçônica ou não. Eu disse num vídeo anterior, que quanto mais famosa é a igreja, quanto mais rica for, a chance de ser da maçonaria é muito grande. O presidente ou o fundador ninguém sabe quem é, nunca conheceu a sua vida, só sabe o nome do indivíduo, e muito menos chegar perto dessa celebridade irá chegar. E nas igrejas maçônicas o evangelho da santidade não existe, e se um dia existiu, hoje não existe mais. Nas igrejas fundadas por pastores pobres que moram nas vilas, é mais fácil conhecer a vida dele por não ser celebridade e poder conversar com ele. Essas pequenas igrejas que são fundadas por pessoas simples não estão ligadas à maçonaria. Quando se ligam à maçonaria, o pastor sobe para a elite e começa a andar de carro novo, e abre igrejas grandes no centro da cidade. Quero lembrar que mesmo a igreja sendo de um pastor pobre, não significa que o ministério prega a verdade. Depende muito de que igreja ele foi formado, qual fonte do evangelho ele bebeu, porque a influência dos ensinos maçônicos está dominando as escolas de formação de obreiros, e os seus ensinos estão em todas as livrarias evangélicas. Todas as igrejas famosas e gigantes são da maçonaria. Posso dizer que 99,8% sim. Existe umas duas igrejas famosas e antigas que Deus fundou elas através dos seus servos, que mesmo o pecado entrando nas duas, uma delas não entrou à maçonaria, e a outra a maçonaria já se infiltrou em algumas filiais. Para a segurança de quem deseja congregar, escolha uma igreja pequena do bairro que seja séria, e espero que tenha tirado a dúvida de como achar uma igreja para congregar. Vou terminar esse vídeo e continuar em outro vídeo as revelações.